Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho, gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco, levantamo-nos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso. Talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube. O que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubam e não valia nada. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa, nem outra.
17 anos e eu achei a caminhada, a travessia do Caminho dos Faróis, quando eu vim eu achei que eu ia pirar, assim, que ia ficar andando na praia, aquele negócio, eu nem achei que eu ia curtir tanto, tava muito preocupado, mas acabou. E quando eu vim também eu vi, tipo, putz, só tem... não tem ninguém na minha faixa etária, todo mundo muito mais velho. Eu fiquei meio assim, que eu já tava meio... não tava super assim, animado pra vir. Aí eu vim pra realmente andar e dar uma areada na cabeça. E acabou sendo muito legal, porque eu quero ter boas lembranças, assim. E normalmente a gente perde esse tempo importante com família, com amigos, com a própria natureza, né? Perde esse tempo com bobagem, estressando toda hora. E eu acho que só de ficar sem internet, sozinho na natureza, andando, com um tempo assim, só seu, pra sua introspecção, eu acho que é muito legal, independente da faixa etária. E assim, você volta pra cidade, agora que hoje inclusive, que a gente voltou pra assim, uma cidade, você vê que você começa a dar valor às coisas, você vê quantas coisas a gente não leva em consideração. No geral, eu esperava muito menos do que realmente está sendo essa caminhada, assim. Vale a pena perder uma semana de aula para vir e não só assim relaxar, mas aprender mais sobre você mesmo, sobre como lidar com os outros, sobre outra cultura. E assim, tanto faz sendo mais novo ou não, acho que o grupo é legal, então acaba me enturmando. Tenho 58 anos, eu gosto de fazer caminhada, a minha experiência, a minha vivência é caminhada em montanhas, porque acho que é uma atividade que mexe muito comigo, com a solidariedade das pessoas, o contato com a natureza é algo que não precisa nem mencionar, é evidente. E essa agora na praia foi um desafio muito grande para mim, porque é algo completamente diferente dos tipos de caminhada que eu tenho feito ao longo da minha vida. Já fiz alguns circuitos, por exemplo, o circuito da Ilha Grande, que você caminha por praias, mas também você caminha por dentro do mato, mas essa não, essa foi 100% em praia, então é um desafio físico e também mental, porque tem, entre aspas, um pouco da monotonia, porque a paisagem não se altera, é uma paisagem bonita e eu acho que é isso. E o grande barato disso tudo é a gente, quer dizer, eu tenho assim a certeza que é bom estar em contato, é importante estar em movimento e se sentir vivo. E outra coisa que eu valorizo muito, que é nesses momentos que a gente está distante de casa, do conforto, é valorizar um pouco daquelas coisas que a gente tem, que no dia a dia a gente acaba esquecendo, não dando tanto valor pela facilidade de acesso das coisas. Então, acho que no contexto geral, para mim é muito, muito, muito válido. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar.
passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Nunca persegui a glória, nem deixar na memória dos homens minha canção. Eu amo os mundos sutis, leves e gentis, como bolhas de sabão. Gosto de vê-los pintar-se de sol e granar voar abaixo o céu azul, tremer subitamente e quebrar-se. Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão há marcas no mar. Faz algum tempo neste lugar, onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Morreu o poeta longe do lar, cobre-lhe o pó de um país vizinho. Ao afastar-se-lhe, vieram chorar. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Quando o pintacilgo não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos serve rezar, caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Tenho 54 anos. O que me moveu a... Eu idealizei e gastei energia e promovi esse caminho dos faróis. O que me moveu, como tu disse, foi tentar dividir com os outros uma experiência que eu tive quando eu fiz sozinho esse roteiro. Que foi muito, muito positivamente transformador na minha vida, essa experiência de ter me afastado daquela loucura dita normal do dia a dia e ficado aquela semana sem celular, sem contato, totalmente imerso na natureza, em silêncio. Foi muito legal, caiu muita ficha. E quando eu contava para as pessoas, né, invariavelmente diziam, né, cara, é o que eu preciso, mas não tem coragem ou não tem preparo físico. E eu que já estava pensando em diminuir, eu tenho percebido que a ficha, às vezes, o efeito da coisa não é agora. É quando volta lá para a realidade e meio que, cara, quanta coisa. Cara, esse celular que não para. E isso eu vejo que as pessoas, uma trilha tão nova, tá na 13ª edição, tem pessoas fazendo pela 4ª vez. Pessoas fazendo pela 3ª vez, segundo monte, sabe? E as, como uma que está aqui nesse grupo, desse silêncio, dessa quietude mental, né? Sair daquela Matrix, aquela loucura, né? E eu percebo que isso aí, às vezes é depois. Isso é uma coisa que me surpreendeu, assim, ver que não é tão imediato a coisa, a ficha caiu, ou tem algumas, né? Mas não que tenha um depoimento em comum ou coisa assim, mas as pessoas sentem falta disso depois. Os relatos, tem uns muito bonitos que mandam, assim, as pessoas relatam que sentem saudade desses dias aqui. Porque tu conseguiu um monte de dia, tu não ser pai, não ser síndico, não ser profissional, não ser vizinho, não ser marido, não ser tu. Sabe? É raro isso, né? Eu tenho 71 anos, estou aposentada há 17 anos e desde da minha aposentadoria que eu resolvi o que eu vou fazer na aposentadoria, depois de aposentada. Eu vou viajar, eu gosto muito de caminhar, então eu vou fazer viagens onde eu possa curtir a natureza, onde eu possa
caminhar, que eu gosto muito, e logo a primeira caminhada que eu fiz foi para Santiago de Compostela, o caminho francês. Eu me aposentei em 2000 e em 2001 fui fazer o caminho francês. Me apaixonei por caminhar. E por caminhar desse jeito, né? Parando em albergues, levando o mínimo de roupas e o mínimo de coisas, o máximo necessário, muito menos, posso precisar de muito menos coisas do que eu imaginava antes. E daí para frente, eu descobri um interior de Brasil, umas pessoas boas, assim, simples, né, generosas, e isso me atrai também, fora a natureza, porque o Brasil é muito lindo, muito lindo. Caminhante, são suas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante não tem caminho. Você faz o seu caminho caminhando. Ao caminhar, você abre caminho. E olhando para trás, você vê o caminho que nunca tem que ser pisado novamente. Caminhante não tem caminho, mas acorda no mar. Na verdade, assim, o fato de traçar uma meta e poder realizar é uma coisa extremamente gratificante. E eu acho que uma caminhada assim, com uma distância tão longa e um esforço físico muito grande também, tu conseguir, de certa forma, testar teus limites e ver como se pode viver com tão pouco, né? Carregando sua própria mochila ao longo de um percurso. E é um momento de que se fica mais calmo também. Eu fico mais calmo, dando oportunidade para que a gente possa perceber melhor, assim, na verdade, por que a programação, até uma renovação de propósito, né? Para que a gente é programado? Né? Para que eu sou programado? Que é sempre uma descoberta nova. A gente tem fases na vida que a gente sabe qual é o nosso propósito, e eu acho que isso é uma renovação constante, é um momento de calma que se encontra numa caminhada longa como essa, que a gente consegue perceber assim, sem o ruído das informações, o ruído dos papéis que se assume normalmente na vida também, né? Aqui a gente fica despido de todas as máscaras e imagens, vamos dizer assim. A gente é o que realmente é, né? Então é uma conexão que se estabelece assim com a gente, consigo próprio, e o contato com a natureza ajuda muito isso, né? Então acho que é isso, acho que tem essa combinação assim de meta e essa oportunidade de estar revendo conceitos e propósitos para a minha vida.
o que me leva a fazer esse tipo de atividade, né? E nesse caso é uma caminhada de 193 quilômetros, a princípio foi apenas para acompanhar meu marido e como eu tinha lido que era uma travessia em que as pessoas conseguiam um contato com elas mesmas, assim, pelo tempo de caminhada e pelo assim como a pessoa precisa longo, extenso, você vê sempre quase que todo o percurso, a mesma paisagem. Isso faz com que você entre num estado assim de limpeza da mente, você repensa algumas coisas. Então, nesse sentido, eu queria levar, embora muito longa, prazerosa, né? No meu primeiro dia eu fiquei meio ruim, minhas pernas travaram, mas depois assim veio uma superação, uma vontade mesmo de terminar e de terminar até quase o final, né? O que eu levo dessa especificamente, eu tô indo embora mais leve, eu tô indo embora com coisas que às vezes que eu estava carregando e que não era necessário, né? E estar com a natureza, isso me purifica, me deixa mais leve, o pensamento, sei lá, você começa a pensar de uma forma menos pesada e coisas que você ficava meio cri-cri, né, com certas coisas você vê que não são tão importantes assim, né? Então você passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Essa especificamente me fez essa limpeza. Eu me senti assim leve quando eu terminei. Ótimo. Melhorou? Deus, se quiser. Qualquer caminho leva a toda parte, qualquer ponto é o centro do infinito. E por isso, qualquer que seja a arte de ir ou ficar do nosso corpo ou espírito, tudo é estático e morto. Só a ilusão tem passado e futuro, e nela erramos. Não há estrada senão na sensação. É só através de nós que caminhamos. Tenhamos para nós mesmos a verdade de aceitar a ilusão como real, sem dar crédito à sua realidade. E, eternos viajantes, sem ideal, salvo nunca parar, dentro de nós, consigamos a viagem sempre nada, outros eternamente e sempre sós. Nossa própria viagem é viajante e estrada. Que importa que a verdade da nossa alma seja ainda mentira e nada seja, a sensação e essa certeza calma de nada haver em nós ou fora, seja inutilmente a nossa consciência. Faça-se a absurda viagem sem razão, porque a única verdade é a consciência, e a consciência é ainda uma ilusão. E se há nisto um segredo e uma verdade, os deuses ou destinos que a demonstrem do outro lado da realidade, ou nunca a mostrem, se nada há que mostrem, o caminho é de âmbito maior que a aparência visível do que está fora. Excede de todos nós o exterior, não para como as coisas, nem tem hora. Ciência, consciência, pó que a estrada deixa e é a própria estrada, sem a estrada ser,
É absurda a oração, absurda a queixa. Resignar-se é tão falso como ter. Coexistir com quem se estamos sós? Quem sabe que são? Quantos cabemos dentro de nós? Ir é ser, não parar é ter razão. Comecei a caminhar há mais ou menos 15 anos. Isso me dá muito prazer, porque a cada caminhada que eu faço, eu me supero. Eu não faço competição com ninguém. A competição é comigo mesmo.